Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O tema do nosso conteúdo de hoje será: qual a estrutura familiar ideal? Uau! Qual a estrutura familiar ideal? Primeiro que a gente precisa pensar um pouco, né? Que é essa estrutura? O que é esse ideal? O que é esse contexto? Para onde que esse contexto está indo? Para onde que essa estrutura, esta estrutura está indo para onde? Qual é o objetivo dessa estrutura? O que move essa estrutura? Qual é a principal missão desta estrutura? Quando nós temos isso claramente determinado, claramente estruturado, nós fazemos isso aqui, né? Então, eu estou aqui desde a primeira aula até esta aula de hoje, que é a 16ª aula, sempre dentro do nosso conteúdo entra a conexão. A conexão que faz parte daquilo que nos coloca neste movimento do desenvolvimento. Senão a gente fica aqui, ó, paradão, sem sair do lugar, sem ir para lugar nenhum. Simplesmente, né? Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema, eu queria fazer uma pergunta para você. E queria que você pensasse e que talvez respondesse, mas respondesse para você. Se você quiser compartilhar sua resposta, perfeito. Se você não quiser, não tem problema. Mas primeiro, quando falamos de família, falamos de quê? De quê? Falamos de quem? Falamos com quem? Quando nós falamos de educação, e hoje, gente, hoje é um dia muito especial porque é o dia da educação, né? Hoje, dia 28 de abril, é considerado o Dia Internacional da Educação. Olha só, e quando a gente fala em educação, muitas pessoas confundem, né? Educação com escola, né? Então, acham que a educação é algo de responsabilidade da escola. E não, né? Educação é algo de responsabilidade total, legítima da família, né? Somente a família educa, né? Somente a família educa. A escola, ela escolariza, ou seja, ela integra aquele ser humano, aqueles seres humanos, ela integra a partir daquilo que ela recebe, ela integra esse ser humano socialmente. Então, para isso é que servem os seus conteúdos, serve tudo aquilo que faz parte do contexto pedagógico. Então, quando a gente fala do processo quando a gente fala de processo de educação, muitas pessoas confundem com escola, né? E talvez, quando nós falamos qual a estrutura familiar ideal, aí nós olhamos para o processo de educação. E aí isso vai dar uma sustentação para que nós entendamos que a estrutura ideal é aquela estrutura que eu acredito. É aquela estrutura que faz sentido para mim. É aquela estrutura que funciona para mim. É aquela estrutura que dentro do meu dia a dia, dentro da minha rotina, dentro daquilo que eu faço, funciona, né? Esta estrutura funciona, porque e foi mesmo literalmente foi bem provocativo esse conteúdo, este tema, né? Qual a estrutura familiar ideal?
Porque dá a impressão de que a gente vai abrir alguns livros, nós vamos abrir livros, ou vamos clicar num link, num site, numa série, num filme, e nós vamos entender, vamos olhar, vai ter lá a playlist, a família ideal, X, Y, Z. Não. A família ideal é essa que você tem. É a tua família, é a minha família. É esta família, é nesta família que eu preciso produzir resultados. É nesta família que eu preciso ser humano legitimamente e integralmente. Sabe? Quando a gente olha na nossa vida, no dia a dia, né? Então, nas devidas funções, nas devidas proporções, cada um seguindo a sua profissão, a sua... fora das paredes familiares, nós exercemos sim papéis, né? Somos profissionais, somos amigos, somos irmãos de comunidade, somos... Cada um tem seus papéis. Somente eu te pergunto, qual o lugar, quando nós falamos de família, né? Vamos pensar nisso. Qual é o único lugar neste mundo onde nós podemos, de fato, ser quem nós somos? Se não, na família. Não existe. Porque nós somos cheios de convenções, né? Se a gente precisa, e precisamos disso. Não estou dizendo que isso seja algo ruim, né? Mas nós precisamos disso, nós precisamos de um comportamento X no trabalho, um comportamento Y no lazer, um comportamento W no restaurante, um comportamento tal na casa de não sei quem, quando nós estamos perto de não sei quem. Ok, tudo isso são convenções, tudo isso são protocolos, tudo isso são papéis que nós desempenhamos frente à vida. Isso tá tudo certo, tá tudo bem. O que não está certo é quando dentro da nossa família, dentro da nossa estrutura familiar, nós não somos legítimos, nós não somos exatamente aquilo que nós temos de ser, né? Então, quando dentro da nossa casa a gente precisa ficar representando papéis, a gente precisa ficar engolindo, ou então esperando o momento certo para falar. E também não estou dizendo com isso que você tenha que sair falando aquilo que dá na telha. Não é isso, não. Mas dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro das tuas paredes familiares, é o lugar que você tem, onde você tem total proteção, onde você tem total permissão para viver essa estrutura e construir essa estrutura ideal. Então, pense aí, qual é a sua estrutura familiar? Porque quando nós falamos de família, nós falamos de algo que é único. De algo que é único, que é singular, que é exclusivo. Não existe. Assim como não existe uma digital que seja como a outra, né? As digitais, cada um tem a sua digital. Assim também somos nós enquanto estruturas familiares. Quando nós falamos de família, nós falamos de um lugar único. Eu tenho o meu jeito único dentro da minha estrutura familiar. Inclusive, ele é tão único, ele é tão singular, ele é tão legítimo, que ele é diferente. E ele é uma outra estrutura, por exemplo, da estrutura que eu tinha familiar da minha família de origem.
antes de eu constituir a minha família atual. Ou seja, se nós não entendermos e se nós não respeitarmos isso, primeiro, que nós ficaremos o tempo todo buscando o que não existe. Tentando encontrar o que não tem, o que não existe resposta. E nós nos frustraremos. Com certeza, nós nos frustraremos. Portanto, a estrutura familiar ideal é a sua estrutura familiar. Qual é esse lugar único que você tem aí na sua casa? Você com seu filho, com a sua esposa, ou você somente com mãe e filha, eu não sei. As configurações pertencem a cada família. E as estruturas também. E a família ideal, a família perfeita, é a sua. E se essa família não estiver ideal, não estiver dentro desta configuração ideal, amores, tem coisa que precisa ser repensada, tem coisa que precisa ser olhada, e aquilo que tem de ser resolvido e você não resolve, eu te digo, não resolve mesmo, porque você só está, né? Ou seja, a primeira coisa que precisa deixar ser descortinado para nós, né? Que a família é algo único. Ponto. Então eu tenho a minha funciona dessa maneira e ponto. Não existe comparação. Ah, porque a família do fulano, porque primeiro que olha só, muitas vezes muitas vezes os nossos filhos, como nós já vimos aqui, né? Os nossos filhos, eles reproduzem muitas coisas daquilo que é construído através daquilo que nós somos. Então, eu não quero ser comparada a nenhuma mãe, né? Porque a mãe do fulano deixou, ou o pai do fulano deixou, perfeito. Eu não tenho nada com isso, eu sou sua mãe, não sou a mãe do fulano. Só que quando é a nossa vez, a gente faz o quê? Ah, ó, tá vendo? A família do fulano, o fulano de tal, sabe? Então, o fulano não sou eu. A sua casa, a sua estrutura, ela é única. Depois disso, qual é a essência? Qual é a essência da tua família? Você já parou para pensar? Primeiro, o que significa isso? Essência. Qual o significado da palavra essência? Vamos pensar? Essência vem de eixo. O que um eixo faz? O que um eixo? A função de um eixo. Então, qual é o eixo da sua família? Essência vem daquilo que é central, daquilo que está no centro. Qual é o centro? O que é central na sua família? Essência vem de base, Qual é a base? Qual é a base que sustenta o eixo que vai para lá, que vem para cá, que se alarga, que se estreita, que se flexibiliza quando precisa? Então, esta essência familiar que vem, sabe de onde? De coração. Essência vem de coração. O que tem aqui dentro do coração? Né? Quais são os sentimentos
que nutrem a tua família, que está aí chovendo todos os dias na sua família. Então, qual a essência? Se eu não consigo responder, primeiro, responder essa pergunta, primeiro isso. Depois, responder talvez seja o mais fácil. Depois que eu respondo essa pergunta, então eu paro tudo e falo, peraí, deixa eu entender se de fato essa atitude minha, este comportamento meu, esta postura minha, esta comunicação minha, ela está realmente dentro deste eixo, dentro desta base, dentro deste centro, dentro do coração. Ou seja, meus amores, minhas amoras, a essência da família vem do coração. A essência da família vem dos eixos que sustentam a base desta estrutura. A essência da família é o coração que pulsa por tudo aquilo que você é, exatamente por só tudo aquilo que você é. Enquanto mãe, enquanto pai, enquanto casal, enquanto filho, enquanto ser humano. Ponto. E é desta estrutura ideal que eu estou falando. É de uma estrutura que tem, nós já falamos, primeiro, entende que ela é única. Que ali é um espaço único, singular. Ela, legitimamente, cada um tem a sua, do seu jeito, da sua maneira. Primeiro isso. Depois, a essência. Qual a essência da tua família? Qual a essência da tua estrutura familiar? Então, sabemos que a essência é o quê? O eixo. Sabemos que a essência é o quê? O coração. Sabemos que a essência é o quê? A base. Sabemos que a essência é a base, mas não é qualquer base, não. Eu tô falando aqui de base central, de base principal. Sabe aquela base que nós dizemos o alicerce? Exatamente. É esta base, a essência. A essência faz parte desta base. E nós precisamos desse coração pulsante para que tudo isso, para que esta essência rode a sua estrutura familiar. Depois, o terceiro item. Qual o princípio da tua família, da tua estrutura familiar? Né? Então, se eu sei que a essência da minha estrutura familiar é o eixo central, é a base, eu sei também que o princípio da minha estrutura familiar vem daquilo que serve de base. Ou seja, o princípio é aquilo que sustenta a base, é a razão, é a origem, é de onde este processo de desenvolvimento humano acontece, se constrói, caminha, anda, segue. É através da essência que forma a base, mas do princípio que serve de base, porque é razão. O princípio, veja só, quando eu falo em essência, eu falo em coração. Quando eu falo em princípio, eu falo em razão. Ou seja, se eu estou falando
Primeiro, de coração, dentro do meu coração, tem aquilo que eu coloco, tem aquilo que faz sentido para mim, tem aquilo que de fato é e faz a conexão, ponto. Se faz sentido, se não faz sentido, se para o outro, aqui no meu coração, entra aquilo que eu coloco, entra aquilo que faz sentido para mim. Ou seja, então isso é a essência da minha estrutura familiar. Junto a isso, os princípios, ou o princípio que serve de base para esta essência, porque está aqui, dentro da minha razão. E a minha razão realmente é minha. Porque eu construí esta razão através da minha história de vida, através daquilo que ao longo da minha vida eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo como filha, fui aprendendo como mãe, fui aprendendo como mulher, fui aprendendo como ser humano, fui aprendendo como profissional. Ou seja, vocês conseguem entender como, de fato, uma estrutura familiar ideal existe, mas ela é tua. A tua estrutura familiar ideal não é a minha. Nós podemos ter estruturas parecidas. Inclusive, nós podemos e temos este poder. Isso é incrível, isso é fantástico. Nós podemos sim. A nossa estrutura de mãe, né, de pai, de família, a nossa estrutura, ela pode sim inspirar outras famílias. Eu, enquanto família, eu posso inspirar outra família. E a partir dessa inspiração, que outra família se identifica comigo, ela recria a estrutura dela. Faz sentido isso para vocês? Isso que eu estou dizendo, né? Quando nós olhamos para essa família de lugar único, né? De lugar sagrado, singular, especial, único, ali, minha família, minha casa, onde eu posso ser exatamente quem eu quero. Se eu quiser andar descalça, pelada, problema meu. E se você não tem esta liberdade, esta intimidade dentro da tua estrutura familiar, se isso não é hábito e isso não te incomoda, fechou, porque nem faz parte. Mas se isso te incomoda, por que te incomoda e você não tem isso? Entendem? Então todo esse processo, quando nós olhamos, gente, quando nós falamos de princípios, nós falamos de origem. Origem. Essa origem, ela está ligada à nossa razão. A nossa razão, ela está ligada à nossa vida. Aquilo que nós aprendemos, compartilhamos, experimentamos, acertamos, erramos. Aqui é importantíssimo a gente olhar e pensar que nesse quesito da razão, da origem, o quão é importante, mas o quão é importante nós termos muita clareza disso, enquanto mãe, enquanto pai, porque somente... Ai, tá aqui, gente, eu preciso tomar um pouco de água. Hoje, literalmente, eu vou ter que tomar água, porque me deu... Enquanto família, somente enquanto família, eu consigo
eu consigo conectar e entender aquilo que faz razão. Aquilo que faz razão não, aquilo que faz sentido dentro da minha razão, da qual eu, ao longo da minha vida, fui construindo através dos meus erros e dos meus acertos. Ou seja, aqui, olhando para essa origem, vejam a necessidade de você deixar o seu filho ou a sua filha viver aquilo que você orienta, aquilo que você direciona, e você precisa estar acompanhando tudo isso. Caso contrário, esta origem, né, que é o princípio dessa estrutura familiar, esta razão, isto que serve de base para a tua essência, isso fica vago, isso fica vagando real, porque isso, quem comanda, quem são os comandantes? Quando nós entramos num carro para sairmos, quem nos leva se nós estamos de passageiro? É o motorista. Num avião, o comandante. Num ônibus, o motorista. Ou seja, você é o comandante, o motorista da tua estrutura familiar. Se você der o comando, mas não acompanhar a essência da tua família e os princípios da sua família, se perdem. E aí você olha para uma família e você... Quantas vezes nós já escutamos falar: putz, olha, aquela família é muito desestruturada. Vocês já ouviram falar isso? A família de tal é desestruturada. Por que será? Entendem? Dentro desta desestrutura, falta o quê? As duas conexões da essência e do princípio, onde o eixo e a razão se conectam. Onde a base central tem uma sustentação, tem algo que serve de base para sustentar aquilo que está ali. Faz sentido, gente? Vai aí, comentem. Vocês estão muito quietinhos, vocês estão prestando atenção hoje de boquinha fechada? Vamos lá, me contem como é que tá. O que vocês estão achando disso? Faz sentido para vocês? Ou não? Ou vocês não conseguiram entender? Porque às vezes está muito claro para mim, mas não está para vocês. E aqui eu estou para vocês, não para mim. Eu quero que vocês compreendam. E se vocês não estiverem compreendendo, eu vou me reinventar para que vocês se compreendam, né? Por quê? Porque essa família, porque esse conteúdo, gente, é tão vital para a nossa vida, para nossa existência, para a continuidade da nossa história, da nossa família de origem, da nossa família atual, é muito importante. Então, quando nós pensamos nesta estrutura, nós vamos pensar então nesta conexão de princípios, do princípio e da essência. Se isso aqui tiver engrenado, fechou. Tá tudo certo. Tá bom, meus amores? Hoje vocês estão muito, muito quietinhas, meninas lindas. Mas nós temos que pensar que em muitos momentos da vida, pode ser que eu e você, né, a gente acaba olhando para essa estrutura e acaba sim tendo alguma dificuldade. Acaba tendo alguma dificuldade para entender
o momento exato que nós devemos fazer esse encaixe. Ou o momento exato que nós temos de perceber que este encaixe, ele não existe. Onde o eixo tá fora de eixo. Sabe aquela história? Tá fora do eixo, tá fora de base. Você tá falando do quê? Da essência. Né? E quando você fala, não serve de base, não tem razão, não tem nada, você tá falando do quê? De princípio. Ou seja, quando você olha, então, para a estrutura familiar e vê essa conexão, fechou. E quando você não olha, e quando você não vê isso, é quando você olha e fala assim, poxa vida, que família desestruturada. Exatamente isso. Não significa que exista um modelo de estrutura familiar. Não existe um modelo de estrutura familiar. Porque o modelo de estrutura familiar é o seu, é aquilo que faz sentido para você. Porém, nós entendemos que existem famílias desestruturadas, porque a razão, né, o princípio e a essência, o coração, não se conversam, não falam, né? A mãe fala uma coisa, o pai fala outra, o filho fala outra, a avó fala outra. As pessoas que estão ali dentro da estrutura não têm esta conexão. Entendem? Então, assim, quando nós olhamos para isso, quando nós percebemos isso, quando nós entendemos isso, quando nós começamos a olhar para isso e olhar para as nossas atitudes. Mas espera aí, deixa eu ver, por que eu estou fazendo isso? Aonde é que isto está na base das minhas essências ou da minha essência? Por que eu estou falando desse jeito? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou me comportando desse jeito? Quando nós conseguimos entender isso, quando nós somos suficientemente reflexivos e críticos conosco para entendermos isso, né? Como nós já falamos em outros vídeos, o problema não é errarmos. O problema não é errarmos. O problema não é não sabermos. O problema não é não entendermos. Nisto não há problema. O problema é você não saber, você não ter, e você achar que tá tudo certo. Aí sim há problema. Porque uma coisa não está conectada à outra. E aí toda a estrutura, sofre, cai. Né, no sentido de não haver a estrutura e ter a desestrutura. Tá bom, minhas amoras? Gente, olha a frase que vai pro nosso feed mais tarde. Olha a frase e me digam o que vocês acham dessa frase. A maior de todas as estruturas é o amor. A maior de todas as estruturas é o amor. Justamente por ele ser o equilíbrio entre a essência e o princípio. Porque o amor, ele está entre a razão e a emoção, entre a razão e a essência que está no coração. O amor, ele é a decisão. Eu me decido a amar fulano, a amar fulana, a amar ciclano. Então ele é a maior de todas as estruturas que possa haver dentro de um contexto familiar. Faz sentido isso para você?
faz a gente pensar, não é? Faz a gente olhar e reorganizar, repensar. E assim, se amar é uma decisão, imaginem vocês o quanto nós precisamos estar treinados e treinando a vida toda para esta estrutura, para esta decisão estar fortalecida, ser fortalecida, ser ressignificada se preciso for, reorganizada se preciso for, abastecida quantas e quantas vezes, né? Então, dentro desta frase, né, o amor é a maior de todas as estruturas, nós podemos então pensar que a nossa vida, e não só pensar, mas ter certeza de que a nossa vida não é e nunca será um mar de rosas. Nunca. Nós encontraremos, muito pelo contrário, muitas vezes mares muito revoltos, mares e ondas altíssimas. Encontraremos muitas pedras aí pelo caminho, porque nós precisamos de treino. Precisamos estar fortes, fortalecidos, engajados dentro desta decisão. Então, eu espero que para você tenha feito muito sentido e que seja o suficiente para você pensar, repensar e talvez, quem sabe, até listar fazer uma lista das suas essências, fazer uma lista dos seus princípios, o que é a base, qual a base da tua estrutura familiar, qual a razão, a origem, o centro da tua estrutura familiar. É isso, é só isso. Você não precisa ficar reinventando a roda, não precisa ficar... Não, é só isso, né? Dentro de uma complexidade, mas absurdamente simples. E simples não significa que não tenha profundidade. Então, não invente, não reinvente a roda. Ela tá aí, é isso. Não existe estrutura familiar ideal. Não existe. A estrutura familiar ideal é a sua. A estrutura familiar ideal é a minha. E aí, para isso, eu preciso fazer valer todos os dias, através da minha decisão. Por isso que o amor é a maior de todas as estruturas. Maior de todas as estruturas. Então, digamos que o amor seja, de fato, a estrutura ideal. Então, se nós nos decidimos em amar, com certeza demos um passo grande para esta estrutura ideal. E sabemos então que nada disso será fácil, nada disso será tranquilo, nada disso será mamão com açúcar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E assim, queria falar uma coisa para vocês. Amanhã, como de costume, nós temos a nossa live todos os dias, às 18h18. Só que amanhã nós teremos uma live um pouco mais cedo. Porque amanhã, às 18h18, eu terei um compromisso inadiável. Então não consigo estar aqui. Tentei de todas as formas fazer todos os ajustes e não foi possível, tá? Não consegui, não teve possibilidade. Então amanhã, gente, a nossa live será às 14
e 14. Tá bom? Marquem aí. 14 e 14. Gente, quem não puder assistir, depois entra aqui. Quem tá no Instagram, só fica no Instagram, porque no YouTube, no Face, ela sai. Só fica no Insta. E aí você vai entrar no Insta, tem os stories, você clica lá nos stories, não aparecem lives. Você tem que clicar no ao vivo, tá bom? Então amanhã a nossa live será às 14h14. Combinado? Isso mesmo, 14h14. Combinado, pessoal? Então espero vocês às 14h14. O tema de amanhã, simplesmente incrível. Sou coruja mesmo, sou mega coruja e, enfim, me aguardem. Vai chegando coisa boa por aí, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, se cuide, família dentro de casa, por favor. Até amanhã, minhas amoras. Até amanhã, meus amores.